sou Manuela de Carvalho, sou atriz, professora, sou feminista. Eu moro em Sertãozinho, nasci aqui, sou professora aqui, tenho uma companhia de teatro em Sertãozinho e estou na vida cultural da cidade desde a minha infância. Eu comecei no teatro aos 10 anos de idade. Fui levada pela minha mãe ao Teatro Municipal de Sertãozinho, onde acontecia o projeto do Grupo de Iniciação ao Teatro. Um projeto que é sem igual, na minha opinião, no país. É um projeto de acesso ao teatro de uma maneira muito democrática, onde quem quisesse chegar para conhecer e fazer teatro, era só subir no palco. E eu ali, muito pequena, levada pelas mãos da minha mãe, eu lembro que eu fiquei muito encantada com um painel que tem, um afresco que tem subindo os primeiros lances de escada do prédio do Teatro Municipal, que é um afresco do artista plástico Vicente Corneta. E aquela imagem daquele painel marcou a minha vida. E até hoje, quando eu entro no Teatro Municipal, eu paro e fico ali alguns minutos admirando aquela obra que para mim é muito fundamental. Bom, cheguei no Teatro Municipal, lá estava a figura do Américo Rosário de Souza, com um grupo enorme de crianças, jovens, era um grupo bem eclético, né, bem misto. E ali, então, subi eu para o palco. Eu era muito tímida, né? Eu era uma das crianças mais novas ali naquele grupo. Eu e minha prima, inclusive, estava comigo. E ali, muito envergonhada, já estava começando o processo de montagem de um espetáculo que se chama Rainha Sem Nome. E aí tinha que seguir o fluxo. E numa mistura de pânico e euforia por estar naquele ambiente, foi assim que eu comecei. E de lá nunca mais parei. Foi no grupo de iniciação ao teatro que eu aprendi o fazer teatral. Foi lá que eu fiz os melhores amigos que eu tive na vida, que levo até hoje comigo. São pessoas fundamentais na minha vida, na minha formação, com quem eu convivo até hoje e troco as melhores lembranças da minha juventude. Na iniciação eu fiquei por alguns anos até entrar na faculdade, fiz uma pausa, voltei e aí em 2015, então, junto com o meu companheiro, mais alguns amigos, que era o Beto Bellini, a Rogéria Sayane, a Fefa Corneta, nós então fundamos a companhia Rabugento Cia Teatral, na qual eu estou até hoje atuando e produzindo. A cultura na minha vida teve um papel fundamental na minha formação pessoal, na minha formação profissional e na pessoa que eu sou hoje. Antes do teatro, a minha família, embora uma família muito humilde, era uma família muito rica em livros, em leitura e música. Uma família que sempre teve o estímulo aos seus filhos, meus pais, né, meu pai e minha mãe, sempre ofertaram a mim e aos meus irmãos um acesso a livros, a música, a pintura. Então, não são acadêmicos meus pais, são pessoas que tiveram uma formação escolar até bem aquém do que eles desejavam, mas o que era possível para o momento deles. Mas eu me lembro de na sala onde ficava a TV, tinha uma estante de livros e os livros sempre tiveram ao alcance das minhas mãos. Então, o gosto pela leitura eu herdei dos meus pais, como um exemplo. Meus pais sempre leram muito e era uma casa onde se ouvia muita música e de diversos estilos musicais. Meu pai gostava muito de música caipira, também gostava muito de música latina. Minha mãe, por sua vez, adorava música popular brasileira. Herdei dela e carreguei dela o amor pelo Chico Buarque de Holanda, que é atávico em meu coração. Meus irmãos, que já eram jovens, ouviam rock, ouviam
também muita MPB, novas músicas que estavam surgindo. Eu sou a caçula da família, meus irmãos são um pouco mais velhos que eu, então eu cresci nesse ambiente muito encorajado pela cultura, de diversas vertentes. Era uma casa que muitos músicos frequentavam, era uma casa alegre. Então, eu desde cedo sempre tive o gosto pelas artes. Não sabia qual era a minha, né? Eu nunca soube desenhar, não toco nenhum instrumento, não canto. E aí, então, eu fui parar no teatro. E lá no teatro eu me encontrei. E juntando tudo isso, né, toda esse repertório familiar, eu pude então ali continuar a construir essa vida ao lado da cultura, porque a cultura que me ensinou a ter um pensamento crítico, um pensamento fora da caixinha, um olhar diferente para o cotidiano, um olhar de outros ângulos para as questões comuns da vida. É aprender a olhar para aquela flor que você passa todo dia de uma maneira diferente, para olhar de manhã para o céu e ver algo diferente, para chegar na sua casa e entender que o clima está diferente. Então, todo esse processo cultural fez com que eu olhasse para o mundo de uma maneira especial. Assim como na minha vida a cultura foi fundamental para transformar a maneira como que eu enxergo o mundo, eu acho que isso vale para toda e qualquer pessoa. E eu, como educadora, eu não consigo dissociar a educação e a cultura. Para mim são as duas ferramentas fundamentais na transformação da vida de uma pessoa. Aprender a ler e escrever é mais do que codificar e decodificar letras. É você ler o mundo à sua volta. E isso a gente faz em associação com a educação e a cultura. Então, como diria Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E a gente pode levar essa frase junto com a cultura. A educação e a cultura, elas sempre vão andar de mãos dadas. A cidade de Sertãozinho é uma cidade que sempre respirou cultura. Ela é uma cidade diferente. Por estar no interior de São Paulo, ela sempre teve um movimento teatral muito importante na região. Nós temos em Sertãozinho 2 festivais de teatro, um que acontece em maio e um que acontece em agosto. A mostra de teatro, que é a que acontece em maio, ela existe há 40 anos, há mais de 40 anos. E isso é muito diferente, isso não se vê com frequência na nossa região, no país inteiro de modo geral. E eu tive a felicidade de viver de perto algumas edições, desde que eu entrei no grupo de iniciação ao teatro, tanto quanto plateia, como atriz e como produtora. Já tive na comissão da mostra, já vi como ela é feita de perto e é um trabalho muito resistente, um trabalho de resistência de quem está à frente do festival. São pessoas de muito valor da nossa cidade que mantêm com muito afinco, com muito amor, ali, com muita competência, esse festival, ano a ano. Grandes nomes do Teatro Nacional já passaram pelo nosso teatro e o diferente disso é que é um teatro acessível a qualquer pessoa, a qualquer cidadão que possa, porque são preços populares. Você vai nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem o teatro num preço não tão acessível, se você não tiver essas redes de apoio, né? Mas você tem aqui em Sertãozinho, antes disso, antes de haver essas políticas de incentivo à cultura, você tem em Sertãozinho esse movimento de levar a cultura a toda a população. Então, em Sertãozinho, as pessoas têm o hábito de ir ao teatro. É uma plateia que foi acostumada a ir ao teatro. Muito disso se deve ao trabalho do grupo de iniciação, que além de formar atores, não é esse o objetivo do grupo de iniciação,
e sim colocar as pessoas em contato com a arte, mas alguns atores acabaram se formando ali. Mas também de consumir arte, porque isso é algo importante a ser incentivado, o consumir arte, ir ao museu, ir ao teatro, ir a uma apresentação de dança, uma apresentação de música. E hoje a gente tem aqui em Sertãozinho, além de todo esse movimento teatral, nós temos uma preservação do museu, um museu que está aberto, um museu que está preservado. Nós temos um movimento de dança, um movimento das artes plásticas, a Academia de Letras. Então, é uma cidade que respira arte, e isso eu me orgulho muito de dizer da minha cidade. A cultura brasileira, para mim, é uma das culturas mais ricas do mundo. Nós podemos falar de cultura brasileira em várias vertentes, desde a culinária, da moda, da música, das artes plásticas, do cinema, do teatro. Se tem algo que os brasileiros podem estufar o peito e dizer com muito orgulho, é da sua cultura. É uma cultura original, é uma cultura pulsante, é uma cultura que se renova a cada ano. É uma cultura que já passou por muitos momentos de lutas, muitos momentos de perseguição, alguns momentos de resistência. Mas a cultura, ela persiste. Ela está e sempre estará presente. Por mais que ela seja cerceada, perseguida, desvalorizada, desmerecida, a cultura resiste. Infelizmente, nós vivemos um momento hoje de descrença dos artistas. Existe um movimento que eu acredito que não vai ter sucesso, não vai ter grande vida, que é de associar o artista a um bom vivant, a uma pessoa que não é um trabalhador, uma pessoa que se aproveita de recursos públicos. Mas não é essa a verdade dos artistas brasileiros. O artista brasileiro é um grande batalhador. Eu digo como artista, mas eu sou do teatro, digo isso para todos os campos das artes, a gente faz muito com muito pouco. E é importante a gente levar o conhecimento às pessoas de como funcionam as leis de incentivo à cultura, como elas são necessárias, como elas são essenciais para a difusão dessa cultura. Porque um povo culto é um povo educado, é um povo feliz, é um povo com esperança. E isso a gente só se faz com esse apoio, porque senão a gente vai ter no país uma cultura elitista, uma cultura de que só quem pode pagar pode consumir. Isso não é justo. Nós temos que ter uma cultura para todos e todas puderem ali usufruir e ter acesso e se apropriar dessa cultura mesmo, porque é a cultura que nos mostra quem nós somos, de onde nós viemos, quais são as nossas raízes, e a partir daí, então, a gente poder moldar o futuro que a gente espera. Então, eu vejo a cultura brasileira muito resistente, ela se mostra cada vez mais importante, fundamental, ela transforma a vida das pessoas, e para o futuro, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu tenho uma grande esperança no meu coração. Eu acho que o futuro será bom para a cultura. Eu acho que existem transformações aí no processo. Eu acho que toda a história é cíclica, a cultura é cíclica, é movimento. Então a gente tem coisas que nós vamos avançar, nós vamos rever. A cultura hoje não pode ser pautada como a que era no passado. Nós temos outras necessidades, somos um outro povo. Então, eu tenho uma esperança aí de uma cultura vitoriosa. Eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acredito que a cultura será vitoriosa no futuro. Eu espero que as pessoas
procurem os espaços culturais de sua cidade. E como nós estamos falando em Sertãozinho, vá ao museu, vá ao teatro, prestigie os festivais de dança, de música, vá às praças. A praça em Sertãozinho é algo tão forte na nossa cultura e a gente consegue valorizar a nossa cultura, fazer com que os espaços sejam preservados com a ocupação das pessoas. Então, os espaços culturais são de todos e todas. Então, se fica um conselho, é que vá à biblioteca, vá ao teatro, vá ao cinema, vá ver um show de música, uma apresentação, uma orquestra, um espetáculo de dança, uma exposição de artes. A arte transforma a sua vida. E se você me permite, ouça o que dizia Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta.